Se tratando de consciência, é inevitável, né? Não tem... Poucas coisas assim são simples, né? São simples. Mas são 3 marcos, são 3 vidas, né? Vocês colocaram aí já que a importância de cada uma dessas vidas, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês, assim, também ajudar todo mundo que está nos assistindo. Na definição, por que a gente chama de retrovida crítica aquela vida? Né? Por exemplo, o que há de diferente entre cada uma dessas 3 etapas para as demais vidas? Aí uma pergunta que geralmente os alunos perguntam, né? Por que essa vale mais? As outras valem menos? A questão da comparação, né? Se pudessem introduzir assim um pouco mais o assunto dos 3 marcos individualmente. Falando da retrovida crítica, né? Por que ela é importante, né? Ela é crítica porque ela demarcou, ela delimitou, foi como se fosse um ponto de inflexão ali, né? Um ponto de mudança na nossa trajetória evolutiva. Então, por hipótese, né, foi aquela vida em que nós tivemos um começo de um entendimento, de uma compreensão maior sobre o processo da cosmoética, o que nos fez tomar determinadas ações, atitudes, decisões que orientaram nossa trajetória, o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, para para um sentido, para uma direção mais cosmoética. Então, muitas das vezes essa ação ela ficou inconclusa, ela foi, digamos, inicial, não teve tempo de se solidificar ou de se consolidar, ou por uma série de razões nós nos desviamos, né? Começamos aquele processo de renovação, mas por alguma razão a gente não deu continuidade. Então, ficou uma tarefa inconclusa. Só que do ponto de vista evolutivo foi um arco. Então, os orientadores evolutivos, aquelas consciências, né, mais maduras, elas olham e falam assim, não, essa pessoa, nesse ponto, ela teve um nível de compreensão, né, que favoreceu ali o aumento da cosmoética dela. E aquele ponto, talvez, foi justamente o ponto que teve um impacto maior na evolução daquela pessoa em função dos débitos ou dos vínculos grupocármicos anteriores. Então, se a gente olhar mais para o passado, a tendência é que a gente tenha cometido mais erros, né? Tenha tido ações mais cosmoéticas e comprometimentos grupocármicos maiores. Então, se a gente fizer, digamos assim, uma soma, assim, extrair uma média, talvez a retrovida crítica, aquele ponto de acerto, foi justamente naquele ponto central, né, da média dos nossos comprometimentos passados, né? Então, os erros, ou as pessoas com que a gente, né, tem mais dívidas. Então, aquele ponto foi o ponto que a gente começou a fazer uma mudança no sentido de saldar aquelas dívidas, né? Então, ela foi crítica nesse sentido. E a crítica também considerando a nossa vida atual, porque aquela é a vida, né, digamos, hoje, a vida atual seria como se fosse uma retomada daquela ação inicial lá da retrovida crítica, né? Então, ela é crítica, se considerar a vida atual, ela é crítica e também do ponto de vista da nossa trajetória evolutiva, né? Crítica no sentido de que foi importante, marcante, foi justamente no ponto nevrálgico ali da nossa manifestação. Uma forma da gente talvez compreender isso de uma maneira mais ilustrativa é pensar assim, o predomínio da anticosmoética que nós tínhamos na nossa manifestação antes desse período crítico, nessa vida crítica, ela fazia com que as nossas mudanças, elas fossem pouco significativas para a saída desse processo, né, que a gente estava inserido. Então, assim, a gente não pode dizer que era uma inércia, mas era algo próximo, talvez, né? Era um processo mais lento, mais devagar, muito repetitivo. A retrovida crítica, ela marca um ponto de mudança. Mesmo que não seja uma mudança radical, seja uma coisa mais pontual, ela aponta uma brecha para que aquilo se aprofunde e gere mudanças mais significativas. Então, é como se você colocasse ali atenção para os amparadores extrafísicos e falar, olha, eu acho que agora a gente consegue trabalhar com essa pessoa.
E aí, a partir disso, começa todo um processo para que essa mudança seja aprofundada e ela se torne mais significativa para que a gente chegue hoje, teoricamente, um pouco mais preparados, e resgate essa condição que iniciou todo esse processo, né? Então, o que eu acho muito bacana no processo desse estudo da trilogia é justamente, parece que a gente amarra um ciclo, né? A gente consegue entender um processo que se iniciou lá atrás, tudo que foi sendo desenvolvido para que a gente volte àquele ponto, que é um ponto fundamental, que se a gente não conseguir trabalhar aquilo adequadamente, a gente não consegue avançar mais. Então, eu falo assim, isso que eu achei legal quando o Pedro falou assim, a gente pensa no processo muito linear, mas é muita saída e volta, né? A gente tem que, às vezes, voltar lá atrás, falar, oi, olha, vamos resgatar isso aqui, rever tudo isso, para depois voltar e ir para um outro patamar, né? Vocês estão me fazendo lembrar que é bacana porque quando a gente começa a estudar, e às vezes a pessoa, ou que não teve ainda muito tempo de estudar, ou às vezes quem nunca pensou nisso, realmente, e que admite as vidas sucessivas, pode pensar nas vidas separadas, né? E realmente o que amarra isso tudo, eu estava pensando aqui, é o processo holocármico, né? Então, essas pendências que vão ficando, elas não podem ficar, né, soltas assim, a gente fica amarrado àquela condição, e as vidas são justamente para ir deslindando esses nós e tentando caminhar, né, para frente, evoluir e tal, mas ninguém evolui se não faz essa desamarração, né. Então, é bacana que uma coisa que, né, vocês já comentaram, mas sobre outro viés que caracteriza a retrovida crítica, é que alguém do grupo, normalmente, né, o Weber comentou, o evoluciólogo, o orientador evolutivo, alguém que te conhece e te acompanha de algum modo, né, tá ali observando aquela vida e vê que aquilo que foi feito ali tem importância, porque aquilo vincou a pessoa, seja porque ela errou, seja porque ela acertou, às vezes porque ela começou um trabalho e não continuou, como o Weber comentou também, né, não deu cabo disso, mas o fato é que lá atrás, naquela vida, não havia muita lucidez, e aí esse vínculo, tudo indica que a grande maioria é extrafisicamente que acontece, né? Então a pessoa falece, dessoma, né, ela volta para o extrafísico, e alguém puxa ela de lado, né, desses amparadores, e fala, ó, vamos olhar aqui esse contexto aqui da sua vida, olha, né, o que poderia ter dado se você continuasse, vamos supor, escrevendo um livro, ou se continuasse sendo mais ético ou cosmoético, ou olha o que deu aqui esse seu, né, desmando, essa sua conduta aqui anticosmoética e tal, e aquilo em geral tende a criar um impacto na consciência, e aí, né, caracterizaria esse processo crítico, né, de que a pessoa ela não quer voltar a ser daquele modo, né? Então ela quer melhorar, a tendência é ela perguntar, beleza, normalmente depois de chorar um pouco, né? Vamos colocar assim, depois de lamentar muito, mas e aí? E agora, né? O leite derramou aqui, o que eu faço? E aí, como eu estava comentando, o processo do karma temos que recompor isso aqui, não vai ser rápido, mas, né, eles às vezes não abrem esse jogo, mas ó, lá na frente, né, nós estamos achando que se caminhar bem, né, daqui a algumas vidas você vai poder estudar outras coisas, né, poder estar com nível de liberdade maior, estar mais maduro, porque, enfim, acertou essas contas aí. Então, é bacana essa ideia realmente de que as vidas, uma depende da outra, né? A gente está aqui, às vezes, é muito comum as pessoas, às vezes, perguntarem, né, nossa, as coisas não fluem para mim, sei lá, na área financeira, na área afetiva, na área intelectual, parapsíquica. Às vezes é porque tem essa coisa amarrada lá, de fato, né? Essa coisa que está meio enroscada por alguma coisa que não foi limpa ainda, ou está sendo ainda, né, limpa. Então, essa trajetória de lá para cá é justamente para a gente ir nos liberando, né, e aí essa visão de longo prazo, realmente, só para fechar, do evoluciólogo, né, se a gente considerar aí, né, séculos, né, vamos supor,
A retrovida crítica, em geral, segundo os próprios evoluciólogos, né, o professor Valdo comenta isso na Pensata, a maioria do nosso grupo é de 5 séculos para cá, não é isso? E mais podendo ir até 3 milênios, né? E então, essa visão extrafísica de que, ó, é bom você começar a acertar aqui, porque daqui a 500 anos é que, né, isso vai ter um reflexo maior, daqui a 1 milênio, imagina? Então, isso é muito bacana de se pensar, né? E aí a gente fazer o mesmo exercício aqui agora, né? O que eu posso estar agilizando, só que com outro contexto, né? Para daqui, sei lá, 500 anos a gente está bem diferente e tal. Então, esse processo holocármico é bacana, né? Da gente pensar, de repente a gente aprofunda mais para frente aí. Eu só queria dizer assim que eu acho que isso é muito legal, porque isso, de uma certa forma, traz um significado mais sério para o estudo da serexologia. Porque eu acho que às vezes, quando a gente fala de serexologia, muita gente fala, ah, tá, vou pesquisar quem eu fui na vida passada. Mas não tem ainda, talvez, uma visão da importância desse estudo nessas conexões do passado com o presente para o desenvolvimento de um futuro mais qualificado também, né? Então, quando a gente olha para a trilogia, eu acho que a trilogia ela nos permite isso, ela nos traz uma visão de conjunto mais ampla que traz um significado mais sério para o próprio estudo serexológico. Ela traz uma seriedade maior para o estudo da serexologia. Fala, olha, então o estudo está pautado nisso. Então, eu compreender isso aqui é eu compreender o que eu preciso fazer hoje, é compreender a minha programação existencial, é entender os meus saldos holocármicos, o que eu preciso trabalhar. Para que aí entra outros, enfim, não vou dar spoiler, porque senão já vou entrar em outras perguntas aqui, mas entre outros assuntos que estão muito relacionados também com o que a gente trabalha na conscienciologia. Mas uma coisa bacana, vou aprofundar um pouquinho, uma pergunta, né, que a gente escuta bastante, que acho que vale a pena a gente comentar, é assim, o que é pior, né, entre aspas, ou o que é melhor, é ter tido uma retrovida crítica há 1 milênio ou há 500 anos, né? O que vocês acham aí? Eu acho que é 1 milênio, porque quer dizer que eu demorei mais para tomar vergonha. É repetente, né, Maior? Há 1 milênio é melhor ou pior? Não entendi. Eu acho pior, porque demorou mais para tomar vergonha, né? Tipo, 1 milênio. Até chegar ao curso permissivo. Ou o nível dos compromissos talvez fossem mais amplos, né? Precisou de mais tempo. Talvez não demorou mais para tomar vergonha, mas os comprometimentos talvez fossem mais profundos, né? Precisou de mais tempo. Mas esse raciocínio é interessante, né? É uma boa pergunta, né? Acho que tem que fazer uma tabela de prós e contras. No final, a gente está sempre correndo atrás. No final, a gente está sempre correndo contra o tempo. Não, imagina no curso intermissivo, talvez esse primeiro que a gente fez aí não tenha dado, né, para isso, que a maioria estava meio abalado, né? Mas talvez no próximo a gente possa ter uma reunião de turma, sei lá, se já tiver essa informação, né? Então, você é de 1 milênio, né? De 5 séculos, de 7. Quando foi sua retrovida crítica, né? Porque se a gente conseguir ter essa cosmovisão, ainda que... Porque 1 milênio na série X é muito pouco, mas já né, já enche o buraco de dente, né? No nosso caso. Então, a gente reunir, né? E poder debater sobre isso é muito bacana, né? Porque aí você vê... pegando essa lógica, realmente, se a pessoa, depois que ela se conscientizou aí da cosmoética de algum modo, né, que foi a retrovida crítica, e ela caminhou mais rápido, né, teoricamente a gente tem que estudar essa pessoa, ver por quê, como é que foi, né, o que fez com que isso, né, acontecesse. Um dado que eu estou lembrando aqui, que o professor Valdo às vezes lembrava, que para a gente é uma coisa um pouco... hoje nem tanto, mas era na época um pouco assim, difícil de alcançar, que ele comentava, é que em vidas passadas muitos, né, de nós esnobamos serenões, né, evoluciólogos, então, ou seja, as pessoas mais sérias e mais maduras com as quais a gente conviveu naquela época, estavam fazendo coisas já desse nível, sei lá, escrevendo, liderando, preocupado com coisas sérias, e a gente estava, às vezes, na gandaia, eu estava querendo outras né, condições. E aí, nesse aspecto que ele disse que a gente esnobou.
Então, é bacana pensar nisso, né? Que às vezes, na vida atual, pode acontecer isso também, né? Quer dizer, dependendo de como a gente calibra o nosso olhar, os nossos valores, as nossas prioridades, ainda, de algum modo, isso pode estar acontecendo, eu acho que menos, mas pode estar acontecendo. Mas imagina no passado, né? E aí a gente tendo essa visão extrafísica e lembrar, né? Quem foi da nossa família, às vezes, com quem a gente conviveu, e hoje a pessoa é lá serenona, já virou CL, sei lá. É bacana. Acho que isso vai acontecer na próxima. E eu imagino também que nessas condições aí, nesses cenários em que o professor Valdo comentava que a gente esnobou, deve ter sido uma convivência, ou pelo menos um contato explícito, né? Assim, ó, vamos fazer diferente, né? Não era uma coisa... Porque a gente pensa assim, a gente está, às vezes, cogitando de ter tido contato com o serenão, ou, sei lá, os serenões são incógnitos, né? A gente não consegue muitas vezes perceber a presença mesmo que eles estivessem aqui do nosso lado. Mas possivelmente na retrovida crítica, o contato e a intervenção foi direta e explícita, né? E a gente muitas vezes não entendeu o recado ou não achou que fosse tão importante, né? Muito Então bom. isso acho que vale a pena a reflexão para a vida atual também, né? Se não teve situações como essa, né? De alguém dar uma sugestão, uma dica, uma informação e a gente simplesmente falar, não é bem por aí, né? A pessoa dá o exemplo e a gente, às vezes, não, isso é besteira, isso é bobo e tal. Todo mundo faz assim, né? E